parte que fala: por que Jesus só começou a atuar com 30 anos? Por que será, irmão, que Jesus Cristo só começou a atuar com 30 anos? Né? Se com 12 anos ele já dava aula para os doutores da lei. Então era um menino, ainda que tenro na idade, já era preparado, já tinha condições suficientes para instruir. Então por que só com 30 anos? Agora imagina, se com 12 anos já tinha toda essa capacidade e condição, imagina com 15, com 18. Imagina esse menino com 20 anos, 25 anos, um homem, né? Então por que só com 30 anos, né? Isso tudo tem uma explicação, irmão, tem um fundamento para todas essas coisas, né? E o fundamento para esta parte, irmão, começa em que Jesus Cristo veio nos ensinar a obediência da palavra de Deus, né? Então ele obedeceu à vontade do Pai. Né? Isso só se manifestou no momento em que Deus, né, determinou. O que eu quero dizer com isso aí? Porque Jesus Cristo, irmão, ele não estava aqui à mercê da sua própria vontade. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou no momento em que eu quiser. Não, irmão. Havia uma profecia registrada lá em Malaquias, né? Lá em Malaquias, eu vou até abrir aqui a Bíblia, né? Em que era mister acontecer algo antes de Jesus Cristo começar a se manifestar, né? E Jesus Cristo sabia disso aí. Vamos ver só um minutinho, deixa eu achar aqui, podia ir pela internet, né? Vamos aqui mesmo. Malaquias, no capítulo 3, os irmãos depois abrem a Bíblia, e acompanham, tá? Malaquias, no capítulo 3, está escrito assim, logo no primeiro verso: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então presta atenção, irmão. Havia uma profecia que antes de Jesus Cristo aparecer, antes que ele viesse com o seu ministério, evangelizando e fazendo todas as obras que a ele estava confiado, deveria vir um anjo preparando o caminho do Senhor. Por isso que depois eu vou comentar sobre isso. Primeiro vamos ver quem que é esse anjo, né? Tá aqui, ó, primeiro verso, Malaquias capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Eis que eu envio o meu anjo, que vai preparar um caminho na minha frente, antes que eu venha. E de repente virá ao templo do Senhor. Essa aqui é uma profecia, irmão. Estava lá em Malaquias, que disse que antes do Messias vir, viria primeiro o anjo, né? E aqui fala que ele viria com a virtude de Elias. O que é a virtude de Elias? As qualidades de Elias. As qualidades, irmão. Aí nós vamos pular agora para São Lucas. Vamos lá, meus irmãos. Livro de Lucas, capítulo 1. Vamos ver quem que é esse anjo. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Presta atenção. Mas o anjo lhe disse, este momento aqui, irmão, é o momento em que Zacarias, o sacerdote, estava dentro do tabernáculo, oferecendo um incenso, que era cabível a ele, pela seguinte a ordem, seguinte a vez dele, na fila, era a vez dele de oferecer o incenso. Aí o anjo Gabriel apareceu para ele. Aí o anjo Gabriel disse assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá, olha aqui de novo, e irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então novamente aparece Gabriel, já anunciando para Zacarias: olha, Zacarias, o seu filho é o anjo que foi prometido. Ele é o anjo que está escrito em Malaquias, ele vai vir. Por isso que Jesus Cristo, irmão, chama João Batista de anjo. Aliás, ele diz que João Batista é mais do que qualquer outro homem. Por quê? Jesus, naquele momento, ele está testificando e dando testemunho do que a palavra de Deus diz. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ei, se a Bíblia diz que João é um anjo, quem sou eu para dizer que ele é um homem qualquer? Né? Mas por isso Jesus também diz: mas todavia o mais pequeno no céu dos anjos é maior do que ele. Né? Então Jesus honrou, né, o que o anjo Gabriel disse, né, e que Malaquias estava escrito a respeito de João, que ele seria como um anjo que viria à frente preparar o caminho do Senhor. Né? Então, irmão, cumpriu. Mas Jesus Cristo não poderia, irmão, sair evangelizando, pregando, falando, curando, sem antes se manifestar o anjo de Deus. Né? Claro, irmão, de vez em quando eu levantava a cabeça e ficava atento para saber se já chegou o momento, se o anjo já estava evangelizando. Quando Jesus Cristo, ouviu dizer que João Batista estava no Rio Jordão, evangelizando e batizando, ali ele largou, irmão, as ferramentas que ele trabalhava ajudando o pai e foi embora. Aí vai entrar a outra questão. Por que Jesus se batizou? E Jesus foi andando, irmão, foi embora, largou tudo e foi ter com João, junto com os demais povos. Não que Jesus foi, eu vou lá, não. O povo simples, os homens que creram na pregação de João Batista, estavam caminhando para lá, para ouvir a pregação dele, para ser batizado. E Jesus foi junto com a multidão, como um homem simples. E foi junto. Mas Jesus, irmão, João Batista também via muita gente e provavelmente ele pediu a Deus: Senhor, quem é o Messias, para que eu saiba, né, para que eu saiba aonde se cumpriu a minha missão. A gente não vê essa pergunta de João na Bíblia, mas a gente vê a resposta de Deus. Né? Deus disse assim a João: né, aquele a quem tu vê descer o meu Espírito Santo, este é o meu filho, aquele que batiza com o Espírito Santo. Né? Aí quando estava vindo Jesus para ser batizado, irmão, ele viu aquilo cumprir, né? O Espírito em forma de uma pomba desceu sobre Jesus, e ali ele se admirou: eis aí o Messias, cumpriu-se o que Deus disse, né? O que Deus me prometeu, eu estou vendo um sinal, ele me prometeu um sinal, ele está dando. E João não quis batizá-lo, mas Jesus falou: não, João, deixa que se cumpra todas as coisas. Ou seja, tinha que cumprir aquilo, estava escrito, irmão. Por que Jesus se batizou? Não que Jesus precisava se batizar para ser limpo de pecado, até porque não era essa a finalidade daquele batismo de João Batista, né? O batismo era um sinal de que você estava se confessando, como se você creu
na pregação daquele homem. Então todos que se batizavam por João Batista estavam dizendo: eu creio no que João está pregando. Eu creio. Aqueles que davam as costas e iam embora sem se batizar, irmão, ele queria dizer: esse homem é um enganador. Aquele gesto de dar as costas e ir embora estava querendo passar essa mensagem para os demais que estavam ali em volta assistindo, né? Então, por isso que os sacerdotes e os sumos sacerdotes mandou alguns, né, com roupas e aparentemente os sacerdotes, os homens, mandou ir lá ver João, ouvir alguma coisa, perguntar-lhe algo, depois ir embora. Porque a intenção daqueles sacerdotes, o que era? Que o povo visse aqueles maiorais chegando ali, os príncipes da sinagoga, e dando as costas e indo embora, era um sinal de que estava dizendo assim ao povo: olha, gente, esse homem é mentiroso, nós não cremos nele, então vocês também não devem crer. E ir embora, se retirar dali, né? Mas Jesus chegou e se batizou, irmão, confessando que: eu creio, João, no que você está pregando. Eu não só creio, como eu sou o próprio Messias, né? E ele se batizou, irmão. E ali Jesus se batizou para que cumprisse o... Quando Jesus se batiza, irmão, ali encerrou a missão de João Batista. Por isso, logo em seguida, ele já é levado, irmão, e ali ele é executado, né? Cumpriu a sua missão, né? Ele fez o que era mister, irmão, e ele já está aguardando de Deus a sua coroa e o seu galardão, né? Então aí a gente já respondeu essas duas perguntas, né? Por que Jesus só começou a atuar com 30 anos, né? E por que Jesus se batizou, né? Jesus se batizou, né, confessando ali que estava crendo na pregação de João Batista. Ele creu naquele momento em que ele desce no batismo, ele confessa: João é homem de Deus, né? Todos que tinham Jesus como exemplo, vendo ele fazer aquilo, provavelmente seguiu também, né, o exemplo dele, e se batizou ali também, né? E logo em seguida, irmão, observa que logo em seguida, irmão, um dos primeiros milagres do Senhor, qual foi? Só tem um milagre, irmão, que ele foi procurar um enfermo. Ele, sem ninguém chamar, sem ninguém falar nada, sem ninguém pedir: olha, vem aqui fazer uma obra. Ele foi lá no tanque de Betesda, irmão, curar aquele homem, 38 anos. 38 anos, nasceu, irmão. Quando Jesus era um bebê, aquele homem já estava lá fazia 8 anos. Então, todos conheciam aquele homem, até mesmo o Senhor Jesus. E aquilo deveria machucar o seu coração. Todas as vezes que ele ia até lá, ia nas festas, e passando ali naquele tanque de Betesda, ele via aquele homem deitado, e sabendo ele tinha um poder, mas não era mister, não era o momento, irmão. Era difícil para ele. Ele queria ajudar aquele homem. Jesus tem um coração bom, irmão, amoroso. Quantas vezes ele não viu alguém em sofrimento e chorou, né? Então, ali, irmão, Jesus sai, irmão, pegou, falou: agora já chegou minha hora, agora ninguém me segura. E ele saiu, irmão, chegou lá sem conversa, sem falar: queres ficação? Já chegou falando, já perguntando pro homem. Se o homem fala sim ou não, ele não queria saber, ele ia curar aquele homem de todo jeito, irmão. Ele foi determinado a fazer isso aí. Você quer ficação? Ah, mas como eu vou ficar, Senhor? Se é a hora que a água se mexe, vem outro e pula na água. Toma a tua cama e anda. E aquele homem andou, irmão. Aquele homem andou. Ali parece que o Senhor tirou aquela trave que estava na boca dele, irmão, né? Há décadas desejando falar aquilo para aquele homem. E hoje chegou o dia. Esse é o nosso Senhor, irmão. Ele tem prazer em querer nos ajudar, nos curar, nos salvar. Tem prazer, irmão, né? Enquanto alguns, ao contrário disso, têm prazer, né, irmão, em apontar, em difamar e às vezes até jogar uma alma no buraco. Ainda que tenha razões, ainda que tenha,
Ele é um pecador, ele é um pecador. Você tem razão. Mas isso não é o nosso trabalho, irmão. Não é. Né? Já tem um que está fazendo isso daí, eu não compactuo com ele. Satanás e o diabo só fazem isso. E se nós não vigiar, ele usa a nossa boca para fazer o trabalho dele. Né? Deixa que Deus toma conta dos seus filhos, irmão. Né? Tudo tem uma hora, tudo tem um porquê na vida de todo mundo. Todos nós somos um livro, irmão, que as coisas vão ter que acontecer no seu devento. Todos. Jesus Cristo, tudo que estava escrito sobre ele, cumpriu no tempo e na hora certa. Na nossa vida também. Às vezes tem alguém ali, irmão, enfermo ou julgado, e as pessoas julgam. Esse homem é um pecador, essa mulher é uma pecadora, Deus não ama ela, né? Mas você não sabe, irmão, que ela só está naquele estado porque ainda está cumprindo um tempo. Mas Deus vai curar e Deus vai salvar. Agora, será que se você com esse comportamento vai conseguir se salvar? Porque o importante, irmão, não é entrar na igreja com liberdade. O importante é nós sentir o Senhor Jesus no nosso coração e se alegrar quando Ele vier nos buscar. Bom, então aqui já foi respondido, né? Porque Jesus só começou a atuar com 30 anos e porque Jesus se batizou. Agora nós vamos para a